Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área nesse exato momento, professor Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha? Tem aluno aí? Eu espero que sim. Mas vamos ao que interessa. Por favor, produção, abra essa imagem aí para que esse aluno possa se apropriar com categoria. Volta mais uma vez aqui comigo e até para que eu possa chamar a atenção da importância da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma aula que tem uma temática que é de uma relevância singular para a qualidade de vida nossa. E aí, vocês vão entender o que eu estou falando e vão poder metabolizar com muita propriedade. Por favor, produção, próximo slide. Vou pedir aqui para a produção já abrir o nosso próximo slide. Abra esse slide aí para que a gente possa dar para o aluno a oportunidade dele ficar muito mais antenado com essas informações. Arboviroses. Então, você vai entender hoje o que é arbovirose. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, o nosso objetivo é compreender que as arboviroses são doenças causadas por vírus, transmitidos principalmente por mosquitos, o que a gente chama de, ou também conhecido como artrópodes. Só para você chamar a atenção de vocês, quando você pensar em arbovirose, pense que vai ter uma relação íntima com artrópodes, que é um grupo de animais que dentre eles a gente encontra quem? Os insetos, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a gente vai ter futuramente aula sobre taxonomia, onde a gente vai aprofundar o assunto que diz respeito à questão que fala dessa pegada. O que são os artrópodes? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Pensou em arbovirose, pensou em insetos, tá? E quando eu penso em insetos, eu estou pensando em quem? Em artrópodes. Mais ou menos isso. Mas o mais importante é você entender. E aí, qual seriam essas arboviroses mais comuns que a gente teria como, vamos dizer assim, estaria em destaque? A dengue, a zika, a chikungunya. Os vírus causadores dessas doenças, elas normalmente estão associados ao quê? Ao gênero Aedes. Aí, no caso, ele está citando o Aedes aegypti, mas a gente também pode citar o exemplo da Aedes albopictus. Então, quando eu pensar no gênero Aedes, eu tenho Aedes aegypti e Aedes albopictus. Guarda essas informações que faz toda a diferença para você ficar com o quê? Com muito mais repertório intelectual. Para o quê? Para te tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. E aí, vou pedir já para a produção abrir essa imagem para que esse aluno possa vislumbrar. Quando a gente fala de virose, gente, viroses, já tá, o nome já demonstra para a gente que é algo que está associado a vírus. A gente pode ter dois grandes grupos de viroses. Viroses essas que têm transmissão direta, que é aquela coisa de pessoa para pessoa, fazendo aqui um trocadilho quase com aquela musiquinha lá da Marisa, de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. Ou vai ter um outro organismo que vai ser uma espécie de atravessador, até porque a palavra vetor, né, os vetores, é chamado de muro. Então, quando eu tiver um vetor, é porque essa transmissão ela é indireta. Eu preciso de um segundo organismo, ou nessa relação eu preciso de um terceiro organismo que vai mediar essa transmissão. Então, a transmissão ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Quando ela é direta, de pessoa para pessoa. Exemplo, sarampo, a catapora. Indireta, o exemplo das arboviroses. A gente tem quem como esse atravessador, como esse vetor? A gente tem os insetos. Especificamente, a gente teria, vamos dizer assim, o mosquito Aedes aegypti, tá? E aí, vou pedir já para a produção ir para o nosso próximo slide. Por favor, produção, abre aí essa imagem aí, que eu acho que é muito importante esse recorte aí, essa imagem aí, é a gente diferenciar quais são as diferenças que existem, que são evidentes, que saltam aos olhos, quando eu falo dessas três arboviroses. E é interessante que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, que lembre-se que ela faz parte de um grupo de quê? De viroses que a gente chama de contaminação ou de transmissão que indireta, tá? Eu preciso de um vetor. Quem é o vetor? Pode ser o Aedes aegypti ou Aedes albopictus, tá? E aí, chamando a atenção de vocês com relação à dengue. E aí, chikungunya e zika. A dengue, ela faz parte de um grupo chamado de flavivírus, assim como a zika. Já a chikungunya faz parte de um grupo de vírus que a gente chama de togavírus. Volta aqui comigo, por favor, produção. Porque talvez para muita gente essas informações talvez seja assim, poxa, é muita informação. Mas isso é importante. Quando eu penso em dengue, penso em zika, faz parte de uma família de vírus que a gente chama de flavivírus. Quando eu falo da chikungunya, togavírus. Por quê, gente? O objetivo da gente é, com certeza, aumentar o teu repertório intelectual, teu arsenal intelectual para tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Por quê? Conhecimento é poder, como disse Francis Bacon. E aí, abre novamente essa imagem aí, por favor, produção, porque é importante a gente entender quais são os sintomas que estão envolvidos. Principalmente, gente, nos grandes vestibulares que futuramente você, aluno e aluna, vão estar fazendo. Então, ó, quando eu falo da febre,
Acima de 38 graus, entre 4 a 7 dias, a gente percebe que isso está relacionado com a dengue. 38,5 graus, de 2 a 3 dias, chikungunya. A zika, abaixo ou ausência de febre. Entender isso faz toda a diferença para a gente metabolizar, cristalizar. Essas informações, gente, faz diferença, porque a gente começa a ter uma interpretação e uma compreensão muito mais precisa. Será que eu estou com dengue? Será que eu estou com chikungunya? Será que eu estou com zika? E são doenças, gente, que infelizmente está muito presente no nosso dia a dia, faz parte da nossa história. E aí, abre mais uma vez essa imagem, quando a gente fala da questão das dores nas articulações. Já quando eu falo da dengue, as dores são moderadas. Mas quando eu penso em chikungunya, as dores são intensas. E daqui a pouco a gente vai saber por que isso acontece. Já quando eu falo em zika, dores leves. Manchas avermelhadas, que muitas vezes é algo que é muito típico, chama a atenção, faz com que as pessoas digam, olha, possivelmente tu pode estar com dengue por causa dessas manchas. Volta aqui comigo, por favor. Talvez você possa estar se perguntando, por que, professor, aparecem essas manchas? Por que aprígio? Simplesmente porque você vai ter uma diminuição de uma estrutura que foi formada a partir de uma grande célula lá na anatomia do ósseo chamada de megacariócito, chamado de trombócito ou plaquetas. Isso mesmo que você ouviu, são fragmentos de uma célula gigante. A gente já falou em outras aulas passadas. Por quê? As plaquetas, elas fazem parte dos chamados elementos figurados do sangue. Elas não são células, tá certo, gente? Não caia nesse erro. Elas são fragmentos de uma célula gigante. As plaquetas, elas têm uma função muito nobre. Ela está ligada à cascata química da coagulação do sangue. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como isso tem uma relação muito importante quando a gente pensar em dengue, tá? E a gente vai aprofundar. Não vou dar aqui spoiler, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente tem o quê? Aumenta a imagem aí para mim, por favor. Aí tem lá, ó, manchas, né, no caso, com relação às manchas avermelhadas na pele, devido à ação justamente das plaquetas que fazem isso. Porque aí você vai ter liberação de outras substâncias químicas, como histamina. Vai ter toda uma cascata química muito bem envolvida e que, com certeza, futuramente você vai poder aprofundar isso mais. Mas aí, ó, pensa nisso. Surge a partir do 4º dia. Isso quando é dengue. Já quando eu falo de chikungunya, surge no 1º ou no 2º dia. E já na zika, aparece nas primeiras 24 horas. Isso são informações, gente, muito, mas muito relevantes. Quando eu falo de coceira, isso mesmo que você viu. Por causa do excesso, justamente, de algumas substâncias químicas que vão estar na superfície da pele, principalmente a histamina, isso vai dar uma sensação de coceira. É como se fosse uma espécie de alergia cutânea, tá? E aí ó, vai estar de leve, quando eu falo de dengue, de chikungunya também leve, e quando eu já falo de leve a intensa, zika. Quando eu falo de vermelhidão nos olhos, você vê que há ausência na dengue. Já quando eu penso em chikungunya e zika, pode estar presente. Volta aqui comigo, por favor, produção. Percebe como essas informações fazem toda a diferença? Faz com que você, com certeza, consiga decantar essas informações com muito mais precisão. E daí você não é mais aquela pessoa que está leiga. Eu quero que você saia daqui diferente. Eu quero que você saia daqui sabendo que você está justamente fortalecendo o teu saber para que você possa justamente compreender e interpretar o mundo de forma saudável e muito mais inteligível. E aí eu já vou abrir a próxima imagem, pedir para a produção abrir, essa imagem é importante, diz respeito à própria ecologia, né, a própria forma que o agente, né, que o vetor que transmite, que é o Aedes aegypti ou Aedes albopictus, dessas 3 doenças. E aí a gente tem ali, ó, inicialmente os ovos, e lembrando a vocês que quem necessita picar, quem necessita de sangue humano são as fêmeas. Guarda essa informação e não esquece disso, gente. Coloca isso quase como se fosse uma dermopigmentação no teu cérebro, uma tatuagem no teu cérebro, para não ser retirado. Saiba que quem precisa picar, quem precisa retirar, ou seja, quem transmite as arboviroses por excelência é quem? São as fêmeas, porque ela precisa de substâncias nutricionais que estão no sangue, principalmente o ferro, para poder ter a possibilidade de que a sua prole, de seus ovos, sejam o quê? Sadios, para poder justamente fazer todo esse ciclo aí que vocês estão vendo. Ó. Os ovos, a larva, a pupa, para daí surgir o inseto adulto. E lembrando, quando eu penso no macho, aí você pode perguntar, mas o macho come o quê? O macho, ele é fofinho, ele é quase um vegano. Ele está preocupado apenas em quê? Em se alimentar com néctar.
Ele não está preocupado com substâncias hemodinâmicas, com material sanguíneo. Só a fêmea é que tem comportamento vampiresco, comportamento de se alimentar de sangue. Você guardou essa informação? Tá perfeito. Tá certo? Então, não esquece essas informações, porque faz toda a diferença mesmo, tá? E aí, claro, para a gente não perder tempo, já vou pedir para a produção do nosso próximo slide aí já abrir essa imagem. Quando eu penso em dengue, é impossível não pensar em dengue hemorrágica. Volta aqui comigo. Gente, na prática, a gente tem 4 sorotipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Ou dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Pensa nisso. Algumas sorotipagens, elas podem evoluir para um processo de dengue hemorrágica. Por isso que há todo esse cuidado quando se tange a questão da saúde pública e a questão médica. Porque a dengue hemorrágica ela é muito, mas muito grave, podendo levar a óbito, causando o quê? Risco de morte. Por isso que uma coisa que é interessante, que as pessoas têm que estar fazendo contagem de plaquetas, lembra da plaqueta lá dos trombócitos que tem a ver com a cascata química da coagulação sanguínea? É isso mesmo. Você também já deve ter visto em alguns comerciais que dizem assim, em caso de suspeita de dengue, esse medicamento é contraindicado. Diz bem rápido, né? Em caso de suspeita de dengue, e diz. Mas por que isso? Porque geralmente medicamentos que têm ácido acetil salicílico, ele é um desagregador plaquetário. Imagina se você precisa das plaquetas para poder promover o processo da cascata química da coagulação sanguínea e você tem um elemento químico que impede isso de acontecer. Então vai levar o quê? A um agravamento dessa doença, podendo levar essa doença a pessoa até desenvolver o que a gente chama de dengue hemorrágica. Por isso, tenha muito cuidado. Existem medicamentos que teu médico, com certeza, quando você tiver com suspeita de qualquer uma arbovirose, consulta o teu médico. Ele é a pessoa que tem a maior chancelaria, ele tem a expertise para poder justamente ser um garantidor da tua saúde. Então, fica essas informações, tá? Não esquece disso, que faz toda a diferença. Então, pensou em dengue hemorrágica, tá? É um tipo gravíssimo mesmo do quadro clínico de alguém que está com dengue. E claro, a gente também não poderia deixar de falar quando a gente pensar em chikungunya, né? E a palavra chikungunya, a gente vem de origem macum, quer dizer o quê? Aquele que anda prostrado, tá? Porque foram justamente nessa região da África que foram identificados os primeiros casos de pessoas com o problema da chikungunya. E quando eu penso em chikungunya, eu não posso deixar de falar da miosite. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é a miosite? É uma condição inflamatória dos músculos. Seus músculos ficam inflamados a ponto, muitas vezes, das pessoas que têm a chikungunya ficar de 2, 3 anos, tendo que, às vezes, fazer uso de corticoide, fazer corticoide terapia. Ou seja, usar medicamentos que teriam a função de serem imunossupressores e anti-inflamatórios de origem hormonais para poder mitigar os efeitos deletéricos e danosos que a miosite causa. Vê como essa informação faz toda a diferença. Então, quando eu pensar em chikungunya, é pensar em miosite, que é inflamações no músculo, tá bom? Fica essa informação porque faz toda a diferença, tá bom? E aí vou pedir já para a produção abrir a próxima imagem, porque quando eu penso em zika, eu não posso deixar de falar da síndrome de Guillain-Barré, que é uma condição neurológica, gente, que dá o quê? Fraqueza, paralisia facial, afasia, né, como a gente pode chamar, dificuldade respiratória, porque pode atingir o diafragma, os músculos intercostais, dificuldade para andar. Veja que coisa assustadora. E é interessante a gente chamar isso a atenção de vocês, gente. Não deixem de prestar atenção nessas informações. Anota aí, deixa isso devidamente. Printa se for preciso essa tela, mas guarda. E você tem que ser um grande um grande disseminador dessa informação, um grande agente de passar essas informações para frente, para que outras pessoas tenham oportunidade de quê? De aprender sobre isso. Porque conhecimento, gente, só tem valor quando ele é repassado para as pessoas. Porque o conhecimento, ele transforma para muito melhor a nossa vida. E aí, claro, a gente não poderia deixar de chamar a atenção também dessa arbovirose, que também é muito importante, que é a febre amarela. Principalmente em 2018, lá, comecinho de 2019, chamou muita atenção das pessoas e foi vítima de muitos e muitos fake news. E aí eu queria chamar a atenção de vocês,
do ciclo da febre amarela. A febre amarela, gente, lembrando, volta aqui comigo, por favor, produção, não tem nada a ver com o gênero, o mosquito do gênero Aedes, tá? Ou Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Fica logo essa informação. Não tem nada a ver febre amarela com o mosquito que transmite a zika, a dengue e chikungunya. Faz parte da mesma família esse vírus? Faz. Da família dos flavavírus. Só para que ninguém tenha dúvida. Quando eu penso em dengue, quando eu penso em zika e febre amarela, qual é a família? É dos flavavírus. Quando eu penso em chikungunya, togavírus. Mas esse cara aqui, quem é o transmissor dele? Quem é, vamos dizer assim, o vetor dele? É exatamente o chamado hemagogos. No caso, vai ser um inseto chamado de hemagogos. Não esquece isso, tá? Porque é importante você ter consciência disso. Agora, quando eu penso na dengue, a dengue, ou seja, quando eu penso no ciclo urbano, aí eu passo a pensar novamente na dengue. Só para que ninguém tenha dúvida. Se eu pensar em febre amarela, eu preciso pensar na mesma hora no Aedes aegypti? Não. Eu penso primeiro no hemagogos. Mas quando eu estou falando de que febre amarela? A febre amarela urbana. Febre amarela urbana, quem vai ser o vetor? Justamente o hemagogos. O hemagogos, justamente, ele vai se alimentar de sangue de macaco e daí, ao picar o ser humano, esse ser humano vai pegar a doença, vai pegar a febre amarela. E claro que o Aedes aegypti, picando alguém que está com a doença, ela de origem silvestre ou não, vai transmitir o que a gente chama da chamada febre amarela urbana. Então, só para reforçar, quando eu pensar em febre amarela, a primeira coisa que eu penso, no vírus hemagogos. Não penso logo no Aedes aegypti, mas quando eu estou pensando em que febre amarela? Febre amarela silvestre. Se eu pensar numa febre amarela urbana, aí na mesma hora a gente pensa em quem? No Aedes aegypti. Ficou clara essa informação? Eu espero que sim. Se não ficou, lembra que esse material é seu. Então volta quantas vezes for necessário para ninguém tenha dúvida. E aí, é bom saber isso aqui. Sintomas da febre amarela. Ó, gente. Corpo, febre, calafrios, lombalgia, mialgias, generalizada, ó, prostração e icterícia. Você ficar com a pele amarelada. Por quê? Porque ela vai atuar nos hepatócitos, vai liberar uma substância química chamada de bilirrubina, que vai fazer com que a pessoa fique com um tom amarelado. Cabeça, febre, cefaleia, né? Aí tem ali, ó, confusão mental, sangramento nasal, gengivas, ou, para você ter ideia, até no ouvido, ó, insuficiência hepática, que a gente já falou, para liberação lá, atuando nos hepatócitos, vai liberar bilirrubina, coração, ó, pulso mais lento, rins, insuficiência renal, ausência de urina, estômago, náusea, vômito, ó, o intestino causando diarreia. Então você vê como é bem severo os sintomas no que diz respeito, no que tange a questão da febre amarela. Pensou em febre amarela silvestre, pensou no hemagogos. Pensou em febre amarela urbana, pensou no Aedes aegypti. Mas não confunde isso. Porque, gente, é muito mais comum. Mas, claro, a ação do homem, a ação antrópica dos homens em destruir as florestas, destruir os ambientes naturais, é um dos grandes provedores para que a febre amarela silvestre passe a ser uma febre amarela urbana. Ou seja, a invasão humana, a invasão antrópica é um dos fatores que corroboram para que tudo isso esteja acontecendo. Então, fica essa informação que é importante. E aí, a gente não podia deixar de ter aquele momento que é relevante, que é importante, que é você precisa saber. E aí, dito isso, vamos saber o que a gente tanto precisa saber. Quem é o bicho responsável pelo maior número de mortes de pessoas no mundo? É meio assustador pensar que algo tão pequenininho, algo que aparentemente é tão insignificante, que a gente nem se importa tanto no nosso dia a dia, faz toda a diferença, impacta muito a qualidade da nossa vida e a nossa longevidade. Aí, ó, a gente pode citar o exemplo dos insetos. E de onde vem essa informação? Vem justamente de um levantamento da Fundação Bill e Melinda Gates. Tá? Lembre-se que Bill Gates já foi considerado o homem mais rico do mundo, né? E ele é um cara que trabalha muito na área de estudos, né? Investe muito hoje em pesquisa científica. Ele investe no intelecto humano, ele investe na capacidade inteligível que o ser humano tem em prol do bem maior, que é o bem da humanidade. E aí, ó, o bicho responsável pelo maior número de mortes de pessoas no mundo é um ser bem pequenininho e que muitas vezes
Não tememos. O mosquito, sim, o inseto é 180 vezes mais letal que cobras, e aqui citando cobras peçonhentas, né, principalmente, hipopótamos, é isso mesmo que você está vendo, hipopótamo, gente, mata muitos seres humanos, principalmente na África, e tubarões, segundo o levantamento, como eu já falei, do Instituto, da Fundação, desculpa, Bill Gates e Melinda Gates. Dito tudo isso, eu espero que você já tenha tido aqui um ambiente de inquietação, de insatisfação positiva, que é querer mais e melhor, para que você possa justamente, a partir desse sementinho aqui, dessa primeira potência, você possa sair para um ato de transformação. Que esse potencial de conhecimento gere em você justamente um ambiente de querer aprender sempre mais e pesquisar sempre mais. E aqui, só para reforçar, deixa eu dar uma dica aqui. Talvez alguém possa ter dizer assim, mas por que a Pris, já que falou de Zika também, não falou da chamada síndrome congênita da microcefalia? É um tema, gente, que levaria pelo menos a gente ter uma aula só falando sobre isso. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, lá em 2016, 2017, principalmente em regiões do Nordeste, Pernambuco, houve um número muito assustador de gestantes que tiveram crianças que desenvolveram malformações. Aqui cabe todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todo o nosso cuidado com relação a essas informações, para não abrir portas para um ambiente de apequenamento e de esvaziamento. Uma coisa é certa, o mais importante é a prevenção, o mais importante é a informação. Quer saber um pouquinho mais sobre a síndrome congênita da microcefalia? Pesquisa. E eu garanto para você que vai fortalecer muito o teu saber. E dito isso, eu chamo a atenção de vocês para que vocês procurem informações qualificadas e gabaritadas e chanceladas justamente por quem? Por profissionais da área da saúde, profissionais que possam ser garantidor. Essa chancelaria vai ter muito mais importância e muito mais valor. E até para que a gente não possa perder muito tempo, eu acho que o que a gente já falou aqui já é de relevância muito grande, eu vou já pedir para a produção, por favor, produção, mostra aí as nossas referências bibliográficas. Já vou pedir para a produção voltar aqui comigo, porque eu acho que é importante, porque é aquele momento que eu tenho que, com certeza, agradecer a produção, agradecer a professora Danúbia, porque com certeza isso aqui só é possível por causa de todos esses atores que estão envolvidos. Mas eu acho que o principal ator aqui, o grande representante, o grande, vamos dizer assim, incentivador para que isso aqui aconteça, porque se tem uma coisa para que isso aqui aconteça, é condição sine qua non para que todo esse movimento se manifeste, é você aluna, é você estudante. Toda a mobilização de energia é para você. Então, a partir de tudo isso que foi dito, eu já chamo a atenção aí, vou pedir para a produção abrir essa imagem para fazer aquela saidinha fofinha, cuti-cuti. Fui!